Oi, turma do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, no texto Investir no Diálogo. Acredito que o maior presente que alguém me pode dar é ver-me, ouvir-me, compreender-me, tocar-me. O maior presente que eu posso dar é ver, ouvir, entender e tocar o outro. Quando isso acontece, sinto que fizemos contato. Virginia Satir. Quando se pensa em comunicação, a primeira ideia que nos surge é que ela se estabelece no plano de expressão verbal. Afirmamos que uma pessoa é comunicativa quando se expressa bem com a fala. Gostaria, todavia, que você ampliasse essa concepção para perceber que também nos comunicamos por outros meios, como, por exemplo, pelos gestos, pelos pensamentos, pelo tom de voz, pelo olhar, pelas roupas, enfim, por diversas maneiras. Essa visão maior poderá nos ajudar e apurar nossa comunicação, não só na família, mas também na vida em geral. Pense dessa forma, que tudo em nós comunica, tudo em nós está dando alguma pista do que pensamos e sentimos. Por isso é preciso estar atento para melhorar a capacidade de percepção dos sinais que nossos familiares estão emitindo, bem como para nós mesmos expressarmos cada vez melhor sentimentos e ideias. O primeiro requisito para alcançar um bom nível de comunicação na família é o diálogo, a possibilidade mais imediata da comunicação, embora não seja a única. Encontra-se na expressão da palavra escrita e oral. Em regra, a comunicação na família é quase toda centrada na palavra falada. Por isso, um bom diálogo é um dos aspectos mais relevantes para a harmonia do grupo. Mas para que haja esse diálogo, duas pessoas ao menos são fundamentais, a que fala e a que ouve, alternando-se evidentemente os papéis. Condição para que o diálogo ocorra é que haja tempo para conversar dentro do lar, criando-se espaços para a expressão do que somos e do que sentimos. Quando permitimos que o outro se exponha, temos o ensejo de conhecê-lo verdadeiramente. É o momento de percebê-lo, saber o que ele pensa e sente a respeito de si mesmo e do grupo. Quando não há espaço dentro da família para tal expressão, o outro passa a ser um estranho, o que explica o motivo pela qual muitos pais se surpreendem quando o filho se entrega às drogas. É quase certo que houve falha na comunicação entre eles. O diálogo é a porta aberta ao nosso familiar. Em relação aos filhos, precisamos dialogar com eles desde o momento em que se encontram no ventre materno. Estudos científicos mostram o papel fundamental do diálogo no desenvolvimento mental, motor e psicológico das crianças. Elas precisam de estímulos para o seu desenvolvimento, e o diálogo com os pais será uma das mais importantes ferramentas que terão para crescerem sadias. O diálogo propicia segurança, pois a criança aprende que sempre poderá contar com os pais. Mas se o seu filho não puder contar com você para conversar, com quem o fará? Com algum desconhecido na rua? Com um traficante, talvez? O diálogo pressupõe troca entre duas ou mais pessoas. Vale dizer, as duas falam e escutam, alternando-se. Um bom diálogo favorece a harmonia do casal em pontos controvertidos do relacionamento. Na filosofia, estuda-se a dialética, ou seja, o processo de se buscar uma verdade pelo diálogo e pela discussão. Esse processo é composto de 3 fases: tese, antítese e síntese. No diálogo familiar, esse modelo deve ser alcançado, pois conduz à pacificação de conflitos. Por exemplo, tese: o marido adora pescar todos os fins de semana. Antítese: a mulher não gosta que ele pesque porque fica sozinha. Síntese: ele vai pescar um fim de semana ao mês. Ainda estou gripada, gente, desculpa. Essa síntese foi alcançada pelo diálogo. O marido expôs a sua vontade, a esposa argumentou que se sentia solitária. Ele conseguiu entender que a mulher tem razão de reclamar sua presença em casa. Ela entendeu que o marido gosta muito de pescar e que não é justo privá-lo desse hobby. Juntos concluíram que ficaria bom para o casal que ele fosse pescar uma vez ao mês. A síntese, que nasce do diálogo. Muito diferente ao monólogo, discurso em que um fala sem permitir que o outro ponha um ponto discordante. Há lares em que prevalece o monólogo, seja entre cônjuges, seja entre pais e filhos. O monólogo é algo mesquinho, opressor, produz silêncio, mas não há paz que brota do entendimento. Irmão José observa: o silêncio, quando se prolonga, transforma-se num abismo intransponível. É isso o que muitas famílias estão vivendo, um abismo intransponível. Reconhecemos, é verdade, que por vezes o silêncio é até mesmo necessário,
quer para demonstrar que estamos atentos ao que o outro nos transmite, quer para evitar discussões acaloradas e violentas. Nessas horas, não revidar é uma atitude inteligente. Contudo, o silêncio sistemático tem feição de indiferença em face do próximo, o que implica grave dificuldade no relacionamento. Carecemos, pois, desenvolver esses aspectos do diálogo, falar, ouvir e compreender. Vamos aprofundar esse assunto nos próximos capítulos. É quase certo que você encontrará novos caminhos para a felicidade em seu lar. Lição de casa. Procure estar sempre aberto ao diálogo. Adquira o hábito de formular perguntas aos familiares. Interesse-se pelas respostas que eles lhe derem. Diz que tudo tem a sua hora certa, mas esse livro aqui eu tô achando que veio bem depois daquilo que eu precisava. Eu precisava ter lido ele antes. Ele veio parar na minha mão antes e eu não li. Não é que ele seja assim um roteirinho, né, a ser seguido, mas ele faz a gente refletir muito sobre as condutas que a gente toma no nosso dia a dia, as escolhas que a gente faz, né. Teve escolhas que eu fiz e certamente elas foram as mais erradas. Investir no diálogo, para mim, era um monólogo. Eu fui criada do tipo assim, mãe é feito para ouvir, para respeitar. O que mãe fala, mesmo que eu concordo ou não concordo, é minha mãe, eu tenho que respeitar, né? E assim eu fiz com meu filho. Errei, né? Não é que a gente tem que dar brecha de... Eu ainda continuo no pensamento assim, filho, ele é filho, ele não é o meu amigo, eu não posso colocar ele lado a lado. Mas eu poderia ter ouvido mais, eu poderia ter me aproximado mais nesse sentido. Como eu sempre me coloquei na posição de superior, mãe e ele filho, né? Eu não dei essa brecha do falar, ouvir e entender. Às vezes que eu quis entender, eu acho que já tinha passado do ponto, já tinha passado do momento de entender. Aí não havia mais esse meio termo, né? Bom, enfim, a minha situação realmente tem que ser pensado e repensado muito e muito. Mas vale aqui a reflexão para aqueles que estão nesse processo, né? Que dá tempo ainda de reverter ou de melhorar os seus relacionamentos na sua casa, com o seu familiar, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Vale a pena aqui a gente refletir do quanto a gente se omite diante de algumas situações para evitar conflito, quantas vezes a gente evita conversar sobre algo que a gente acha que vai dar em discussão, deixando para lá, uma hora isso passa, né? É só um período, é só uma fase, né? E aí as coisas vão se agravando até chegar a esse abismo que ele fala aqui. Então, na verdade, a gente não pode deixar chegar até o abismo. Vendo e sentindo qualquer tipo de reação contrária ao que seria uma harmonia familiar, o casal já deve sentar, o filho já deve sentar à mesa e expor o que está acontecendo. Cada qual falando a sua vez, ouvindo o outro, tentando se colocar no lugar do outro. Como a gente falou, empatia não é se colocar no lugar do outro, como que eu posso falar assim, superficialmente, né? Então, alguém vai se colocar no lugar da Patrícia. A Patrícia, hoje, ela tem uma limitação física. Então, eu vou me colocar no lugar da Patrícia. Nossa, a Patrícia tem dificuldade em varrer uma casa. É difícil, então eu tenho que entender que ela vai varrer mais devagar. Né? Não é só isso. Eu tenho que entender por que a Patrícia está com poliomielite. Por que a Patrícia adquiriu uma comorbidade. Onde foi que estourou essa doença nela? Nossa, foi naquele período, então agora nesse período que ela está, eu não posso deixar ela piorar. Então aquele período pode se repetir agora? Não vai se repetir porque eu estou do lado dela e não vou deixar acontecer. É isso, é ir mais profundo na razão, na causa do problema. A empatia, quando a gente fala em compreender o outro, é ir na causa. É ir se colocar no lugar do outro, na sua causa. E não nas consequências, naquilo que está aparecendo apenas. O que está aparecendo é só uma consequência do que houve de estouro na causa. Dá trabalho chegar na causa, porque nem a própria pessoa às vezes sabe, nem ela consegue se entender diante dos conflitos que ela está passando. Se você chegar num filho e ele falar para você assim do nada, que ele está com vontade de se matar, por exemplo, você vai falar assim, nossa, mas
Eu dou tudo para essa criatura. Ele tem casa, ele tem videogame, ele tem o quarto dele, ele tem roupa, ele tem brinquedo, ele tem estudo, ele tem os amigos, ele tem a família, ele sai, ele passeia, ele tem tudo. Por que ele quer se matar? As consequências, parece que está tudo lindo e maravilhoso na vida daquela criatura. Mas o que está causando aquela vontade dele se matar? É esse o ponto do diálogo. É esse o ponto de você se colocar no lugar do outro. É saber a causa, que dá trabalho. Aí os pais que trabalham o dia inteiro fora, chegam em casa cansado, olha para a cara do filho e fala: você não faz nada o dia inteiro e está cansado? Você não faz nada o dia inteiro e quer se matar? Eu que estou me matando, trabalhando para dar tudo para você. Quantas vezes a gente não fala isso para filho? Né? E o marido e mulher, então, o marido vem para dar um beijinho na mulher, a mulher fala: e agora não quero, né? Eu tô cansado, eu trabalhei o dia inteiro, agora eu quero dormir. Mas aí que tá, a necessidade dela é de dormir, a necessidade dele é de namorar. Como é que fica para chegar no meio termo disso tudo? Diálogo, né? Como ele falou aqui, a questão do pescar. O cara quer sair todo final de semana para pescar e a mulher vai ficar em casa sozinha? Nenhuma mulher, bem dizer, gosta disso. Ela quer ter o marido por perto, ela também quer sair, ela quer passear, ela quer curtir momentos com ele. Mulher geralmente é mais apegada do que o homem. Ela é mais carente nessa questão do companheirismo do que o homem. O homem tem a necessidade de ter a mulher por perto, mas quando ele está com a sexualidade aflorada, né? Quando ele deseja o corpo da mulher, aí ele fica afoito, ele vem fazer tudo para agradar a mulher, para ele ter aquele objetivo dele concluído. Não é bem um interesse, jogo de interesse, mas é natural do homem isso. Agora a mulher não, a mulher nem sempre ela quer o sexo, ela quer o namoro, ela quer a companhia. Ela quer ter um colo, ela quer ter um abraço, algo acolhedor, né? Geralmente. Para todo geral que a gente fala tem as suas exceções, né? E isso faz com que, se não houver um meio termo, um fica infeliz e o outro também. Me apresentando assim, quando eu faço, né, uma seleção aí de pretendentes ao cargo de namorado, uma das coisas que eu coloco é isso. Eu falo: olha, não adianta você querer namorar comigo gostando de praia, por exemplo. Porque se você quiser ficar enfiado na praia todo final de semana, eu não vou querer. Não adianta eu querer arrumar uma pessoa que dança. Eu não gosto de lugar que tem barulho. Eu não gosto de lugar onde está cheio de gente. Então, vai acontecer o quê? Essa pessoa vai ter que dançar sozinha, ou então vai ter que ir pra praia sozinha. Então, não vai ter companheirismo, não tem liga. Então, não dá certo. Por isso que o texto, né, os textos, eles vêm trazendo a gente para esse ponto em comum. Nós temos que encontrar pessoas com afinidades, para evitar os atritos. Lógico que perfeito, igual, idêntico a gente não vai encontrar, mas o mais afim possível é o que vai dar harmonia no relacionamento. Porque se você encontra uma pessoa oposta a você, então você está sujeito a ter uma vida sozinho. Porque essa pessoa oposta, ela vai querer fazer as coisas que ela gosta. E você não vai poder impedir. Se você quiser impedir, ela vai se tornar infeliz. E ela infeliz, ela se torna amarrada a você, o casamento, a união vai para o espaço. Então, as pessoas afins, elas vão querer... Gosta de bola? Vai os dois pro campo de futebol. Gostam de praia? Vai os dois pra praia. Vão curtir juntos, né? Agora, se uma coisa ou outra não bate, aí tem que ter um meio termo, como foi colocado aqui. O cara quer pescar todo final de semana, então ele não vai pescar todo final de semana, ele vai fazer companhia para a mulher e vai pescar, vai alternando. Né? Nesse meio tempo que ele vai pescar, ela vai arrumar uma outra coisa com amigas dela também para fazer, para não ficar no desequilíbrio, né? Ele passeia, ele curte e ela não, dentro de casa, limpando casa. Então tem que entrar num consenso, e para isso é estar sempre conversando, né? Para que um confie no outro, para que um esteja atento com o outro. Não, olha, eu vou sair com as minhas amigas, eu vou tomar um chá na casa da fulana e você vai pescar. Quando você sair da pescaria, você passa lá e me pega na casa da fulana. Pronto, já está tudo junto, está tudo resolvido novamente, né? Estão unidos novamente. Agora, não, eu vou para casa da fulana, não tenho hora para voltar, você vai pescar, talvez você volte daqui a 2, 3 dias. Essas coisas assim soltas, elas destroem relacionamentos, porque os relacionamentos não são prisão, mas também não é essa liberdade que o pessoal acaba confundindo com libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Você dentro de um relacionamento, você não está preso, mas você tem algumas regras, você tem algumas disciplinas, algumas limitações
que quando você está solteiro você não tem. É o que eu sempre falei para as pessoas. Falei, olha, se você não quiser ter restrições na sua vida, não arrume ninguém. Eu vivo sozinha, já tem 2 anos mais ou menos, ou até um pouco mais, que eu não me relacionei mais com ninguém. Eu tenho a mesma vida do que se eu tivesse alguém do meu lado. Para mim não faz diferença nenhuma ter ou não ter uma pessoa do meu lado, porque eu sou uma pessoa regrada. Eu tenho meus afazeres, eu faço o que eu tenho que fazer lá fora e volto para casa. Eu não tenho aquele negócio assim, como eu sou sozinha, não tenho ninguém, então eu não tenho hora, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Não, eu não sou assim. Agora, tem pessoas que gostam disso. Hoje eu acordei a hora que eu quis, eu saí mesmo, eu voltei no outro dia, eu bebi mesmo, porque eu não tenho que prestar conta com ninguém. Tem gente que é assim, no oba-oba. E pessoas assim, se arrumam um relacionamento, é para fazer o outro sofrer, se não for igual a ele. Tem que arrumar uma pessoa que seja igual a ele, oba-oba, né? Porque se pegar uma pessoa assim muito livre, leve e solto, para uma pessoa mais regrada, não vai dar certo. Porque o ponto de vista de um e de outro é sempre diferente. O que é certo para um é errado para o outro e vice-versa. E esse desequilíbrio de ideias, de diferentes pontos de vista, gera um atrito, gera uma confusão. E o casal não consegue progredir, não consegue ir muito além. As separações são evidente que vai ocorrer, mais dia, menos dia. Então, para que haja harmonia no casal, primeiro afinidades. Eu estou batendo nessa tecla, tudo que eu estou lendo, afinidades. Primeiro afinidades. Os espíritos, quando vão reencarnar, eles voltam juntos. Eles são feitos os combinados no plano espiritual para que eles venham juntos encarnados, através das suas afinidades, através dos seus erros do passado que precisam ser corrigidos. Então ninguém está no caminho do outro à toa. Todos nós temos um motivo, uma razão de estar junto de alguém. O mais que a gente pode fazer para se dar bem é melhor, para a gente não se comprometer karmicamente numa outra encarnação. Porque é aquilo, tem gente que fala assim, não vejo a hora de ficar livre daquela pessoa, como ela me faz sofrer, como é horrível a convivência com ela. Então saiba passar, para na próxima encarnação você não ter que passar de novo, para quitar aquela dívida, aquele vínculo com aquela pessoa. Agora tem umas pessoas que são pesadas demais, dá atrito demais, e aí mesmo o diálogo, a conversa, a compreensão, não são capazes de superar aquele atrito, né? O ideal é que você encontre esses seres que são combinados no plano espiritual, que você forme suas famílias, mas o nosso livre-arbítrio e o nosso atraso espiritual, o nosso atraso moral, faz com que a gente se aproxime de pessoas que às vezes não tem nada a ver com os nossos combinados espirituais, com as nossas famílias espirituais que foram programadas no plano espiritual. A espiritualidade tem um trabalho lascado com a gente quando a gente faz isso, quando a gente usa o nosso livre-arbítrio para escolher pessoas que não fazem parte do nosso grupo. Toda peça de teatro tem um grupo de pessoas que formam aqueles personagens. A nossa vida é formada assim, através dos personagens que nós vestimos. Hoje eu sou a Patrícia, eu estou como Patrícia. Quando eu desencarnar, não sou mais a Patrícia, eu vou vestir outro personagem. E esses personagens são para criar histórias, laços de afinidades e talvez até rompimentos através do amor, do perdão de outras convivências que não deram certo. Estabeleceu o perdão, pronto, acabou. Esse daí eu não preciso mais participar de peça de teatro nenhuma com ele. Então todos os grupos que estão vem com o propósito, não com o determinismo. Patrícia tem que fazer isso, 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 e ela vai fazer até o final. Não, porque a gente tem o livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio eu posso manter a família que foi combinada no plano espiritual, ou então um dos fatores que faz com que eu não mantenha essa família, que eu não consiga dar conta do meu recado, é a falta do diálogo. O diálogo ele é fundamental para o entendimento. E o entendimento faz você se colocar no lugar do outro, ter a empatia. E tendo a empatia, aí você vai ser recíproco. Aí quando existe a reciprocidade, quando você realmente está entrando no lugar do outro, você percebe a dor, o sentimento, a alegria, a tristeza do outro,
Aí as coisas começam a harmonizar. Então, dentro dos relacionamentos é fundamental a palavra diálogo. É fundamental que a gente cresça através disso, que a gente compreenda o outro, que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente faça pelo outro de fato aquilo que você gostaria que fizesse com você. É um dos mandamentos principais de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso daí depende muito da conversa que você vai ter com o próximo. E essa conversa não é uma vez na vida, outra na morte. É constante. O diálogo tem que ser constante. Você mantendo esse diálogo dentro da sua casa, você não cria abismos, você não cria essa situação de indiferença. A insegurança vai ficar longe da sua casa, pelo contrário, vocês vão se fortificar, vão se fortalecer e juntos superar.